Meu nome é Gabriele Costa Souza e irei apresentar o trabalho intitulado Estudo do sulfeto de hidrogênio como molécula protetora na diarreia secretória aguda induzida pela toxina da cólera em camundongos, sob orientação do professor Jandivênio Solim Medeiros. O Vibrio cholerae é o agente responsável pela cólera, uma doença infecciosa intestinal grave caracterizada por uma diarreia aquosa intensa. Estima-se que cerca de 3 a 5 milhões de pessoas sejam afetadas pela doença. O tratamento baseia-se na reidratação oral dos pacientes. No entanto, a administração de líquidos é limitada e, por si só, não proporciona o alívio dos sintomas, não elimina a infecção pelo Vibrio cholerae e não interfere no mecanismo de ação de sua toxina. Diante das limitações dos tratamentos convencionais, faz-se necessário a busca por moléculas sinalizadoras capazes de atuar no tratamento da cólera. O sulfeto de hidrogênio é uma importante molécula de sinalização que tem ganhado destaque, uma vez que atua em diversas funções fisiológicas, entre elas no sistema gastrointestinal, contribuindo para a defesa da mucosa. Desse modo, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito do sulfeto de hidrogênio sobre a diarreia secretória provocada pela toxina do Vibrio cholerae em camundongos, bem como avaliar o efeito do sulfeto de hidrogênio sobre a secreção intestinal de íons cloretos provocada pela toxina, avaliar a influência do sulfeto sobre a absorção intestinal de fluidos e determinar os níveis de sulfeto no tecido intestinal. Para isso, foram utilizados camundongos suíços pesando entre 20 e 35 gramas, de ambos os sexos. Os grupos experimentais foram constituídos por 6 a 8 animais. Para avaliação do efeito do sulfeto sobre a diarreia secretória, os camundongos, em jejum por 24 horas, foram tratados com L-cisteína sozinha ou com DL-propardilglicina e também tratados com os doadores de sulfeto, NHS e reagente de Lawson, ou solução salina. Após 30 minutos, foi realizada a indução da diarreia pela toxina. 4 horas após a indução, as alças intestinais foram removidas e a secreção de fluido intestinal foi medida através do peso e comprimento da alça. Em seguida, foi realizada a avaliação da concentração de íons cloretos das amostras através de leituras em espectrofotômetro. Para a avaliação da influência do sulfeto sobre a absorção intestinal de fluidos, foi realizada a administração de PBS, grupo controle negativo, PBS contendo glicose, grupo controle positivo, e PBS contendo os compostos L-cisteína, NHS ou reagente de Lawson. Após 30 minutos, foi realizada a eutanásia e as alças intestinais foram removidas e pesadas com e sem o conteúdo luminal. Para a determinação dos níveis de sulfeto, as amostras de alças intestinais isoladas tratadas apenas com toxina da cólera, ou PBS, foram homogeneizadas no tampão antioxidante diluído. Em seguida, foi inserido o microeletrodo de sulfeto para a quantificação indireta dos níveis de sulfeto de hidrogênio teciduais. Os resultados obtidos demonstram que o grupo tratado com o doador de sulfeto NHS em A, ou reagente de Lawson em B, ou L-cisteína em C, conseguiram reduzir significativamente o acúmulo de fluido intestinal induzido pela toxina da cólera. Além disso, observou-se que o tratamento com NHS, reagente de Lawson e L-cisteína diminuiu de forma significativa o efluxo de íons cloretos para o lume intestinal, característico da diarreia induzida pela toxina da cólera. Os resultados referentes à absorção intestinal de fluidos indicaram que a administração intraluminal dos doadores de sulfeto, NHS, reagente de Lawson e L-cisteína não demonstrou efeito expressivo na absorção intestinal. Com relação aos níveis de sulfeto no intestino delgado, é possível observar que houve um aumento significativo dos seus níveis nas alças intestinais inoculadas com a toxina, quando comparado com as alças tratadas com PBS. Diante disso, é possível concluir que o sulfeto de hidrogênio exerceu efeito protetor contra os efeitos nocivos da toxina, apresentando atividade antidiarreica, assim como promoveu a inibição da secreção de fluido íons cloreto a partir dos interócitos para o lume intestinal. Também foi possível concluir que o efeito antissecretório do sulfeto não interfere no processo de absorção de fluido intestinal, indicando que ele pode estar atuando por meio de outros mecanismos que precisam ser elucidados. Além disso, conclui-se que a toxina da cólera promove o aumento da produção de sulfeto de hidrogênio, o que sugere-se que esse aumento pode ser uma tentativa de compensar o efeito prejudicial da toxina da cólera no tecido intestinal. Esses são os agradecimentos. Muito obrigada.